Olá, minha gente, leitores do Portal Salvador FM, eu, Juliana Nobre e Aparecido Silva. Muito boa tarde, Cido. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a você que está acompanhando o Portal Salvador FM aqui nas redes sociais. Vamos falar de política porque o ano eleitoral, de fato, já começou. Não é isso, Júlio? Pois é, Aparecido, na última sexta-feira, na verdade no sábado, né, acabou, aí foi o prazo final da janela partidária, onde é o período ali, né, Aparecido, em que principalmente deputados, né, quem está dentro do processo eleitoral, precisa fazer as mudanças de partidos. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Porque de sexta-feira pra cá, muita coisa aconteceu, né, Ciro? Exatamente. 18, para você ter uma ideia, 18 deputados estaduais mudaram de partido, buscando, claro, a viabilidade eleitoral e também parte de acordos, né, para tentar buscar votos para as legendas. No âmbito federal, 4 deputados também mudaram de partido, o número foi um pouco menor, mas a gente vai ter que destrinchar aqui muita coisa que mudou na Assembleia Legislativa da Bahia, onde inclusive 3 partidos deixaram de existir porque não tem mais representante lá. Imagina, gente, deputados estaduais, federais e também tiveram mudanças nas secretarias, ou seja, também mexe aí no executivo, tanto da Prefeitura de Salvador quanto no executivo do estado, né, do governador aí Jerônimo Rodrigues. Bom, a gente também já vai trazer Luana Neiva, ela também vai trazer essas informações e esse balanço aí dos secretários. Então vamos começar, Cido, porque foram várias mudanças e a gente precisa aqui atualizar os nossos leitores. Vamos começar então pelos deputados estaduais, né? Sim, vamos lá. A gente teve mudanças significativas com o crescimento de partidos, a exemplo do Avante, que antes tinha um representante na Assembleia e com esse fechamento da janela partidária passou a ter 5 representantes lá. Então é um partido que cresceu muito visando a disputa nas eleições de outubro, no dia 4 de outubro. A gente tinha nesse partido somente o deputado Patrick Lopes. No entanto, com essas mudanças, chegaram outros 4 que foram Felipe Duarte, Laerte do Vando, Luciano Araújo e Vitor Azevedo. Exatamente. Inclusive o Vitor Azevedo, que era do PL, Correto. Mas desde o início do mandato, né, caminhava aí com o governo Jerônimo Rodrigues. Então o Vitor Azevedo sai do PL e vai para o Avante. Felipe Duarte saiu do PP para o Avante. Laerte do Vando do Podemos para o Avante. E Luciano Araújo, que inclusive era o presidente do partido, né, do Solidariedade, sai do partido e também vai para o Avante. Então o Avante foi o que mais ganhou pessoas, né, nessa janela partidária. Exatamente. E falando de Luciano Araújo, que era presidente do Solidariedade, o partido também perdeu Pancadinha, que era um outro deputado do partido, e com isso o partido não tem mais representante. Esse foi um dos 3 que deixou de existir no sentido de representantes no Legislativo Estadual. Então, hoje, o Solidariedade não tem mais ninguém, embora tenha eleito 2 deputados na eleição de 2022, agora com essa janela partidária não ficou ninguém. E o Solidariedade, inclusive, fazia uma federação com o PRD, que hoje tinha, ou melhor, na Bahia era presidido pelo deputado Marcinho Oliveira, e foi outra surpresa porque Marcinho Oliveira, que era presidente do PRD, também deixou o partido e buscou abrigo em outra legenda, buscando sua reeleição, melhor dizendo, aqui na Bahia. Então a gente segue agora para o Partido Verde, que obteve aí 3 deputados. Então o deputado Antônio Henrique Júnior, que era do PP, passa para o PV. Eduardo Salles, também do PP, foi para o PV. E Fabiola Mansur, do PSB, para o PV. E é outra sigla, inclusive, né, Cido, que deixa de ter representação na Assembleia Legislativa da Bahia nesse momento, o PSB. Exatamente. E o PV recebeu um reforço muito grande também. A gente falou do Avante, mas o PV teve esse crescimento. E lá já tem Roberto Carlos, que é do PV, e o outro, você lembra, Júlio, quem é do PV? Deixa eu ver PV, aqui. Ludmila Ficina. Ludmila Ficina, que era do PV. Ela saiu, ela foi era mais do um PV reforço e foi do para o PSD. Exatamente. Próximo pra gente. Bora ver aqui agora. O PSD também tem uma bancada muito grande na Assembleia Legislativa da Bahia, né? Então a Ludmila Ficina, que era do PV, vai para o PSD. E Niltinho também, que era do PP, e vai agora para o PSD. Então o PSD ganha 2 deputados. Ganha, né? 2, mas perdeu 2 também. Então acaba ficando com os mesmos 9 deputados que já tinha. E é uma das 3 maiores bancadas da Assembleia Legislativa. Quem saiu do PSD foi Cafu Barreto, que saiu da base governista,
foi para a ala de ACM Neto. Hoje ele se filiou à União Brasil. E o outro nome que deixou o PSD, Júlio, foi Ângelo Coronel Filho, que Sim, seguiu o pai, o irmão para o Diego Coronel, Republicanos, né? foi para o Republicanos. Pois é. Aí a gente fala também sobre o PP, o Progressistas, que ganha 2 deputados. O Marcelinho Veiga, que deixou o União Brasil, foi para o PP. E Emerson Penalva, que era do PDT e foi para o PP. Então, o Partido Progressistas, ele está na base do prefeito ACM Neto. Né? Então, tiveram essas mudanças aí. E falando em PDT, o Pancadinha entra no PDT, ou como a gente já falou, Solidariedade, saiu do Solidariedade e vai para o PDT. Sim. E Marcinho Oliveira, que deixa o PRD e vai para o PDT. O PDT fica com quantos agora? PDT passa a ter 2. 2, que são esses 2 mesmo, né? Exatamente. E o PRD também, além de Marcinho Oliveira, perdeu Binho Galinha. Ele havia sido eleito pelo Patriota, que mudou de nome, veio a se chamar PRD, e ele foi para o Avante. Então é mais um nome que... Mais um nome no Avante aí, no né? Avante, exato. Bom, a gente tem aqui também o PL. O PL, eu não vou mentir, eu tive aqui algumas surpresas, né? Por quê? Samuel Júnior, que era do Republicanos, e é a cara do Republicanos, inclusive, né? Mas que tem pautas muito coerentes, né? Na mesma linha ali do PL. O Samuel Júnior deixou Republicanos e foi pro PL. Mas a minha grande surpresa é justamente Paulo Câmara, que deixou o PSDB e agora se filiou ao PL. Você acredita que essa mudança seja realmente ali para conseguir se eleger, Cido, ou tem alguma mudança também de ideologia partidária? Não, assim, a gente tem a similaridade de campo, porque o PSDB é, digamos que, centro-direita, o PL direita, então é uma mudança, assim, para buscar a viabilidade de reeleição, e a gente sabe que o PL vai ter como puxador de votos nacional o senador Flávio Bolsonaro, que vai ter todo o espólio do pai Jair Bolsonaro, que foi presidente. Então, nas últimas 2 eleições presidenciais, consequentemente estaduais aqui na Bahia, a gente teve um bom número de deputados se elegendo pelo PL. Então a gente vê que é um partido que tem potencial, sim, para eleger mais cadeiras na Assembleia Legislativa, e Paulo Câmara certamente vai buscar entrar nessa possibilidade mais fácil, digamos assim, de reeleição, porque no PSDB o cenário é um pouco mais acirrado para conseguir o número de votos totais, para conseguir ter direito à cadeira na Assembleia Legislativa. E com a saída de Paulo Câmara do PSDB, o partido ficou somente com 2 deputados. Hoje temos lá Jordávio Ramos e Tiago Correia, que inclusive é o líder da oposição atualmente. Pois bem. Bom, Republicanos, então, ficou apenas com uma pessoa, né, que é o Ângelo Coronel Filho, que deixou, então, o PSD e foi para o Republicanos. O União Brasil também não teve tanta mudança, né, Cido? O Cafu Barreto, como você já falou, saiu do PSD e se filiou, né, ao União Brasil. O PSB, agora, neste momento, tem o Vitor Bonfim, que sai do PV e vai para o PSB, mas Vitor Bonfim vai se candidatar a deputado federal, né? Então, exatamente. É possível, inclusive, que a legenda não tenha uma representação, a não ser pessoas novas, de fato, que se elejam e entrem na Assembleia Legislativa da Bahia, né? Isso. E o PT, aqui para mim também foi uma surpresa, né? Exatamente. Ângelo Almeida também, que era do PSB, e se filiou ao PT. Exatamente. Com isso, o partido vai a 10 representantes na Assembleia, se torna o partido com maior bancada lá no Legislativo. E o retorno de Ângelo Almeida foi de fato uma surpresa, porque isso aconteceu, assim, vamos supor, dizer, nos acréscimos, né, na janela partidária. Ele, que já foi do PT lá no início da sua carreira política, retorna ao PT, mas essa movimentação diz que teve muita reclamação nos bastidores. Soube disso também, viu? Porque o PT forma federação com o PV e PCdoB. Então são 3 partidos que ali vão disputar voto a voto para ter cadeiras na Assembleia. Então, a gente vai ter pessoas sendo eleitas pelo PT, pessoas sendo eleitas pelo PV e pelo PCdoB. Então, assim, vai ser disputadíssimo, e Ângelo Almeida entra nesse cenário, complicando um pouco mais a vida de outros deputados e deputadas que já eram do PT. Então a conta ficou assim também, né? Os partidos que mais perderam deputados. O PP perdeu 4 deputados, o PSD 3 deputados, o PV 2, PSB 2, União Brasil 1, PDT 1, PL 1, Podemos 1 também perdeu, Solidariedade perdeu 2 deputados estaduais, o PRD 1, PSDB 1 e Republicanos 1. Mas aí nessa contagem
Como que ficaram as bancadas, Cido? Depois dessa movimentação toda, o PT, como eu disse, ficou com a maior bancada, com 10 representantes. E aí, em segundo e terceiro lugar, com 9 deputados cada, estão PSD e União Brasil. União Brasil, que é o partido de ACM Neto, que vai concorrer ao governo do estado. E o PSD é o partido comandado na Bahia por Otto Alencar, que está aliado a Jerônimo Rodrigues, do PT. Depois a gente tem Avante com 5 representantes, PL também com 5, são os dois partidos que vêm logo em seguida. E aí tem outros partidos com 4 deputados, que são o PP, que é o Progressistas, o PV, o PCdoB não teve mudança, o PCdoB tem uma composição muito fidedigna, digamos assim, ideológica mesmo, que não tem essa mudança partidária com frequência. O Republicanos ficou com 3, PDT, depois de mudanças de idas e vindas, ficou com 2, MDB, PSB, PSDB, todos os 3 com 2 também, e o PSOL permaneceu com 1. E, como a gente disse, também teve mudanças, Júlio, lá na Câmara dos Deputados, porque 4 deputados federais da Bahia mudaram de partido, claro, também visando a própria reeleição, estratégias que mexem no tabuleiro dentro do governo, também na base de ACM Neto, que vai disputar o governo da Bahia aqui. Então a gente teve Diego Coronel, como falamos, que mudou do PSD para o Republicanos nessa migração da família. O senador Ângelo Coronel deixou a base do PT, foi para o lado de ACM Neto e com isso levou o Diego Coronel, que é deputado federal, e ele também foi para o Republicanos. Outra mudança que já tinha sido amplamente divulgada foi de Léo Prates, que deixou o PDT e foi para o Republicanos. O PDT, onde ele havia sido eleito lá em 2022, o PDT mudou de lado, era aliado à ACM Neto, mas acabou indo para a base petista aqui na Bahia. Mário Negrão-Monte Júnior foi outra surpresa, porque deixou o PP e foi para o PSB, partido que é liderado aqui na Bahia por Lídice da Mata. Com essa mudança, ou melhor, essa mudança acontece porque o PP também mudou de lado. Aqui era aliado ao PT, mudou para a base de ACM Neto e com isso Mário Negrão-Monte foi um deputado federal que deixou o partido por causa disso. E fechando os 4 federais foi Raimundo Costa, que deixou o Podemos e se filiou ao PSD, um partido que também vai ter muita disputa interna para ver quem vai ser eleito e vai compor a bancada federal lá em Brasília, Júlia. Pois é, Aparecida, além dessas mudanças, né, nas casas legislativas, tiveram mudanças também no executivo, tanto aqui municipal, né, no executivo da Prefeitura de Salvador, quanto do governo do estado. Quem vai trazer pra gente essas mudanças agora é ela, Luana Neiva, vai explicar pra gente. Lu, conta aí pra gente. Sai secretário que vai ser candidato, entra, sai primeiro escalão para segundo escalão, enfim. Luana, traga aí pra gente agora. No âmbito estadual, com a proximidade das eleições, também foi provocado mudanças no secretariado do governo da Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues realizou diversas alterações importantes em pastas como Educação e Casa Civil. Na Secretaria de Agricultura, Pablo Barroso deixou o cargo, sendo substituído por Vivaldo Góes de Oliveira, enquanto Elizabeth Costa assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Rural no lugar de Osni Cardoso. Na Casa Civil, Carlos Melo passou a comandar a pasta, substituindo Afonso Florense. E na Educação, Luciana Menezes assumiu o cargo no lugar de Rovena Brito. Tá aí, Lu, obrigada, viu, pelas informações. Pois é, gente, muitas mudanças também no executivo, tanto da Prefeitura de Salvador quanto do governo do estado. Muitas mudanças, né, Cido? Muitas mudanças, exatamente. Muita gente que teve que deixar o cargo, como a Luana explicou, porque vai ter que disputar a eleição lá em outubro e tem que deixar o cargo 6 meses antes. Então a gente já falou dessas mudanças, falamos de janela partidária, mas teve um outro assunto, Júlia, que chamou muita atenção nessa Semana Santa, que foi o fim do mistério Até que de enfim, quem né? vai ser, exatamente, quem vai ser o vice de Geraldo, ou melhor, o vice de Jerônimo Rodrigues. Inclusive, a gente comentou muito isso na semana passada, porque o ACM Neto já tinha, né, colocado o nome aí do ex-prefeito de Ilhéus, Jequié, desculpa, o Zé Cocá, e, claro, ficou faltando aí o vice do governador Jerônimo Rodrigues. A gente fez uma conta rápida que deram mais ou menos aí, gente, 20 convites, foram 20 pessoas convidadas para ser vice do Jerônimo Rodrigues. Nenhum acordo foi concluído, ninguém aceitou e acabou sendo quem? Geraldo Júnior, do Geraldo MDB, exatamente. Depois de, digamos assim, de uma sangria pública, porque desde o final do ano passado, início desse, 2026,
muitos nomes vieram à tona como possíveis ocupantes do cargo de vice. Então isso colocava Geraldo Júnior numa situação de desconforto, porque, ou seja, estão discutindo a minha retirada da chapa. Então, finalmente, na sexta-feira, Jerônimo Rodrigues pôs fim a todo esse celeuma, disse que Geraldo Júnior vai ser, de fato, a pessoa que vai compor a sua vice na majoritária. Então, a gente também tem agora os 2 times prontos para entrar em campo. Jerônimo Rodrigues vai liderar a chapa governista, buscando a reeleição. Geraldo Júnior vai junto no posto de vice, e a gente tem Jacques Wagner buscando a reeleição para o Senado, e o ex-governador e agora ex-ministro Rui Costa também disputando a outra vaga na chapa para o Senado. Agora sim, dessa movimentação também, né, esses vários nomes que foram convidados, para mim também demonstra uma certa fragilidade na condução política do próprio governador Jerônimo Rodrigues, né? Eles falam que isso é muito natural da política, só que esses nomes vazaram, essa condução vazou. Sim. E foi muito diferente do que a gente viu nos anos anteriores. A gente sempre brinca, inclusive, falando que o PT é um partido que sempre deixa para a última hora, e dessa vez aconteceu de novo, né? Deixando sempre para a última hora, mas agora falando sobre vice. Então, ao meu ver, também mostrou um pouco da fragilidade da condução política do próprio governador Jerônimo Rodrigues, que fez diversos convites, e aí, obviamente, que a gente não sabe a íntegra também desses convites, desses acordos, por que foram aceitos ou não foram aceitos, o que foi e o que não foi aceito, né? Mas a condução política do governador Jerônimo Rodrigues ficou em xeque, e mais ainda agora mantendo, né, ao meu ver, mantendo aí o Geraldinho na chapa, né? Então mostra também ali que, ó, tentei, não deu certo, vou ficar com ele mesmo. Exatamente, Júlio. E a gente viu um desgaste, um processo de pressão que o próprio governador estava submetido, que ele chegou a dizer que não tinha pressa para fazer o anúncio de vice, porque tinha até o prazo legal, acho que agosto, final de julho, para anunciar a composição completa, que agora seria somente para caso a pessoa que fosse para vice estivesse ocupando algum cargo público e tivesse que se afastar 6 meses antes. Então ele chegou, inclusive, a verbalizar essa possibilidade de deixar o anúncio completo da chapa lá para o final de julho, início de agosto. Então, assim, foi uma panela de pressão, digamos assim, que ele esteve imerso sobre essa vice, que sangrou muito até, de fato, ter um resultado. E aí, claro que isso aí vai dar muito pano para manga, principalmente para a oposição, né, liderada aí pelo ACM Neto, do quanto essa fragilidade política foi exposta nesses últimos dias, né? Então, com certeza aí o ACM Neto vai pegar essa deixa, né, Cido, para fazer muita política ainda nos próximos dias. Agora a chapa dele está formada com o Zé Cocá, inclusive ele foi um dos primeiros, né, a anunciar essa formação da chapa. A gente fala muito dessas duas, né, dessas duas vias, tanto a do governador Jerônimo quanto a do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, mas a gente sabe que ainda tem pré-candidatos e outras chapas para serem informadas, e é claro que a gente vai contar tudo para vocês no portal salvadorfm.com.br. Isso mesmo, Júlia, é só acompanhar a gente por lá e também nas nossas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com qualquer outra notícia extraordinária. E a gente está às 18 horas no Ligação Direta também aqui da Salvador FM para comentar sobre esses assuntos e muito mais da nossa política baiana e nacional também, viu? Valeu por sua participação, beijo, até a próxima. Até mais.